Eita, que o negócio tá aquecido, né? Finalmente o processo começou a andar, já vimos petição inicial, pedido, depois a análise da petição inicial e agora chegou a hora da gente sentar e conversar e bater aquele papo legal, só que não para fazer a conciliação que até rimou. Vamos então nesse módulo falar da audiência de conciliação ou de mediação. Se você, pessoa que está aí me assistindo, for concurseiro ou está se preparando para a OAB, decore. Eu digo que processo civil é para aprender, mas o 334 você decora, imprime uma folha e bota embaixo do travesseiro, dorme todo dia com a cabeça lá para ver se entra, né? Bota as letras bem grandes, porque todo concurso, toda prova da OAB cai uma questão sobre audiência de conciliação ou de mediação. Sempre tem um inciso 334. E convenhamos, o 334 está muito fácil. Eu costumo dizer que até a samambaia, se soubesse ler, ela ia saber o 334. Basta ser alfabetizado que dá para entender o artigo 334. Ele é um pouco longo, mas ele é extremamente fácil. Leitura, resolveu, samambaia, o peixe beta que fica aqui no cantinho, quando termina já sabe fazer uma audiência que é uma maravilha. Meu Deus do céu, tô eu empolgada agora. Vamos lá, vamos começar então? Vamos ler os artigos. Calma, Vana, antes de ler artigo, vamos entender a diferença. Olha aí como a pessoa está empolgada. A diferença de conciliação para mediação. Não são sinônimos, tanto é que o nome da audiência é audiência de conciliação ou de mediação. A diferença está na maneira da atuação desse terceiro, que é o conciliador ou o mediador. Na conciliação, ele mete o bedelho, ele pega e diz, e aí, gente, R$200 dá? Tu consegue pagar 200? 200 tá bom pra ti? Não, é pouco. E tu pode fazer 230, 250, tá bom? Então, ele realmente interage para resolver o conflito. Esse é o conciliador. As demandas que vão para mediação são aquelas demandas que a gente chama de trato continuado. Se eu vou numa loja, compro o produto e deu defeito, e não consigo resolver amigavelmente a ponto de eu ter que levar para a justiça, eu nunca mais piso naquela loja. Tal do ranço, né? Então eu não vou mais para aquela loja. Daí o que eu quero é resolver aquela pendência daquele produto, enfim. Mas se for meu marido que não está pagando a pensão, aí mês que vem eu vou ter de novo problema, no outro mês, semana que vem, e aí vai. Então é interessante que esse mediador, veja, não é mais o conciliador, o mediador, ele saiba conduzir o diálogo de maneira que eu e meu amado ex, que a gente consiga resolver nós dois sem se matar. Eu costumo brincar que o mediador está lá para garantir a vida das pessoas, porque ele não opina. O papel dele é bem educativo, é fazer com que a gente consiga entrar num acordo só eu e o meu ex. Então ele vai dizer assim, quando eu disser, porque ele não sei o que, quem foi que me traiu e blá blá blá, é atual, ou ele fala isso, o atual dela. Aí nessa hora da baixaria, o mediador diz, calma gente, calma, olha só, vamos entender que a gente está aqui por interesse de fulano. Vocês dois amam fulano, então vamos pensar no que é melhor para fulano. Deixa o problema pessoal de vocês, isso é o mediador falando. Porque a ideia da mediação é que a gente aprenda a dialogar, eu e meu ex, para mês que vem, quando ele não pagar a pensão de novo, eu não preciso voltar para a mediação porque eu já sei conversar. É muito lindo isso. Funciona? Não sei, mas essa é a ideia do código e da doutrina. Enfim, vamos ver então agora, finalmente, vamos ver o artigo? Artigo 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência, veja aí, gente, como é a lógica. A petição, ela está perfeita ou ficou perfeita depois de ser emendada e não foi o caso de improcedência. Porque se fosse improcedência, o juiz já tinha terminado a sentença lá, que foi o exemplo do módulo passado, da pessoa que queria pagar 4% quando a súmula diz que é 5%. Então, se não for o caso de improcedência, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. E o parágrafo 12 diz: a pauta das audiências de conciliação ou mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da seguinte.
E, como eu falei, bem autoexplicativo. O agendamento tem que ser com pelo menos 30 dias de antecedência. O réu tem que saber dessa audiência com pelo menos 20 dias. E é para colocar pelo menos 20 minutos para esse diálogo. Gente, na prática, 20 minutos não deu nem para o povo sentar. 20 minutos não deu nem para passar aquele mal olhado, sabe? Fica assim, um olhando pro outro mesmo querendo matar. Não deu nem para melhorar os ânimos. Mas o código, né, nessa hora, é muito esperançoso. 20 minutos entre um e outro. Tá bem. Vamos continuar. O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto nesse código, bem como as disposições de lei e de organização judiciária. Essa audiência não é conduzida pelo juiz, é conduzida pelo conciliador ou pelo mediador. O juiz não está nem aí, tá? Não está nem aí no sentido de nem aí dentro da audiência, tá? Ele não está lá. Quem faz a audiência é esse terceiro conciliador ou mediador. Mas ele não é qualquer pessoa, tá? O código diz que ele passa por um curso de formação com o aval do CNJ, então ele tem uma formação para atuar nesse tipo de audiência. Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 meses da data da realização da primeira sessão, desde que necessária a composição das partes. A audiência começou, assim, já está bem cansativo, chega uma hora que realmente não vai para frente. Já se evoluiu, eram 10 pontos para resolver, 4 já foram resolvidos, mas o povo já está cansado. A gente cansa fisicamente, certo? A gente realmente cansa fisicamente. Tem sessões que quando termina, eu quero liquidar o dia. Geralmente é de manhã, mas eu já estou assim, cansada. Então, o conciliador ou mediador, ele pode parar aquela sessão e agendar outra até no máximo 2 meses para continuar. Por que 2 meses? Porque se passar de 2 meses, essa segunda não é mais segunda, é a primeira de novo. Porque aquilo que estava resolvido já mudaram de ideia. Então é bom que seja logo na sequência, para aqueles 4 pontos que já estão resolvidos, ninguém mudar de ideia. Porque senão quando chega na segunda, é aquele ponto lá, eu também não concordei mais não. Quer saber, vamos zerar tudo. Ai, Jesus. Tá, então, até 2 meses. Mas pode ter segunda, terceira, quarta, quinta, várias sessões, desde que obedeça esse limite de 2 meses. Vamos continuar, porque vocês estão vendo que o artigo é ótimo. Vamos lá. Parágrafo 4º. A audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir a autocomposição. São 2 hipóteses que não acontece a audiência. Aí, lá na nossa primeira aula, quando eu falei do requisito da petição inicial, que era se manifestar sobre querer ou não querer a audiência, eu disse que o silêncio, que esquecer esse item, não era um problema. Por quê? Porque note que a redação do código pede o não expressamente. Não tem que vir expresso. Então, se o autor, na petição inicial, esqueceu de falar, a gente compreende o quê? Que ele quer. Para não haver a audiência, no processo civil precisa de 2 nãos. Do autor e do réu. Aquela máxima, né? Quando um não quer, 2 não briga, aqui não acontece não. Porque se tiver só um não, vai ter audiência sim. Vão brigar lá na audiência. Então, ainda tem mais. Se existir 4 autores e 6 réus, vou ter que ter aqui 10 nãos. Porque basta um não falar que vai ter a audiência. Então, se houver litisconsorte, tem que ter os nãos de todos os litisconsortes. Se tiver 9 nãos, vão lá os 9 de cara fechada, com ódio mortal para essa audiência, e o bonitinho tá lá querendo a audiência sozinho. Mas vai ter que ter audiência. Certinho? Vamos continuar. A outra hipótese de não haver audiência é quando o direito não permitir acordo, não permitir esse tipo de acerto. Imagine que eu estou processando, lá eu te falei um exemplo anterior de um problema da minha remuneração, sou funcionária pública, estou há 2 anos recebendo o valor errado. Gente, o procurador do Estado não vai poder lá chegar e acertar comigo um valor, ele não tem poderes para isso. E nem vai poder chegar o governador, que não tem nada para fazer, chega lá no fórum, senta lá e diz, bora, Vana, bora resolver aqui, ó. Vamos lá, tu quer quanto de aumento salarial, como é que é?
não vai existir. Nem o governador vai para acertar essa pendência comigo, nem o procurador do Estado tem autonomia para fazer esse acordo. Então, nem se agenda audiência nesses casos. Vamos ver o próximo inciso? O autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição e o réu deverá fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedência, contados da data da audiência. Esse parágrafo 5º está falando aqui da forma desses nãos aparecerem. Joia? Não pense vocês que é opcional ir para essa audiência. Uma vez que ela foi agendada, não interessa se você disse não. Você é obrigado a ir. Bom, se você não for, não quiser ir, aí o código diz que você vai pagar uma multa de até 2% sobre o valor da causa. Essa multa não vai para as pessoas que estão presentes. Eu sempre achei isso muito injusto, né? Esse dinheiro devia ser distribuído com quem saiu de casa e foi para a audiência. Mas vai para o Estado, para o município, para o Estado. Aliás, para o Estado, para a União. Então esse dinheiro vai para o judiciário e não para a parte. É obrigatória a presença. Mas, felizmente, o código também diz que se você não puder ir, você pode passar uma procuração para outra pessoa ir no seu lugar. Sendo que essa procuração tem que ter poderes específicos para atuar lá naquela audiência fazendo um acordo com a pessoa, né, com o outro lado. Então você pode não ir, mas passar uma procuração com poderes especiais. Tem uma grande discussão se essa procuração pode ser para o advogado, porque também o código obriga a participação do advogado. Nessa audiência não está o juiz, mas a parte tem que ir acompanhada dos seus advogados. Então, já que o advogado está lá, por que não passar uma procuração para o próprio advogado fazer esse acordo? Não tem nenhuma vedação legislativa sobre isso, o código não proíbe. Logo, é possível sim que esses poderes especiais sejam colocados expressamente para o advogado. E assim, a parte não precisa ir, vai só o advogado. Ele tinha que ir mesmo, né? Então, tá lá. O parágrafo 11 comete um deslize. Me acompanha. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. Não necessariamente será uma sentença. Imagine que tem 4 pontos que as pessoas estão brigando lá naquela demanda. Fazem um acordo só com 2. Aí o processo vai seguir para as outras 2. Não teve uma sentença. Essa chegou a hora de eu explicar as palavrinhas para vocês. Vamos lá. O pronunciamento judicial no primeiro grau, o juiz tem 3 pronunciamentos, 3 atos que ele coloca no processo: despacho, decisão interlocutória e sentença. Despacho é um pronunciamento sem conteúdo decisório. Publique-se, intime-se, registre-se, cancele-se. Nenhum conteúdo decisório. Então, despacho, não cabe recurso de despacho. Aí temos ainda a decisão interlocutória e a sentença. Nas duas, existe um julgamento. Existe uma decisão, daí o nome, né? Existe uma análise que levou a um julgamento. A diferença entre elas é que na sentença, esse julgamento resolve, finaliza o processo. Na decisão interlocutória, não. Então, por exemplo, eu peço para adiar uma audiência. E o juiz vai dizer, ok, vamos adiar. Ele não julgou? Ele não houve um julgamento aí? Houve. Qual foi o julgamento? Se eu tinha ou não tinha direito de pedir o adiamento. E o julgamento foi procedente, mas não finalizou o processo. É uma decisão interlocutória. Perdi a lance da janela do nosso módulo anterior. A janela está certa. Está numa distância certa da minha casa. Então, o juiz julgou o mérito. Qual era o mérito? A posição da janela. Nesse caso aí, eu tenho uma sentença. É um julgamento que finaliza. Então, se no acordo finalizou toda a nossa briga, aí teremos uma sentença que vai ser homologada e finalizando o processo. Mas se não foi todas as nossas pendências, foi só uma delas, 2, a metade, enfim, aí nós temos uma decisão interlocutória, que será homologada para resolver só aqueles. O processo não finaliza. Aqueles 2 pedidos, 1, 3, 5, enfim, aqueles pedidos na sua parcialidade é que serão finalizados. Essa é a diferença. Acabamos aqui, mas já que já chegou o réu, vamos seguir e no próximo módulo vamos falar da resposta do réu, começando pela contestação. Show de bola!
Aproveita que já está aqui, não desligue, parte para o próximo, partiu o próximo.